Meu nome é Alicia e aos 35 anos, após 5 longos anos de noites mal dormidas, de muito estudo, sacrifícios e trabalho árduo, finalmente alcancei o meu mestrado, numa cidade grande do interior do Brasil, onde o calor do verão se mistura com a correria cotidiana de quem tenta equilibrar a vida pessoal e profissional. Me vi sozinha num palco, que deveria ser meu momento de vitória. Mas ao invés de uma plateia cheia de aplausos e rostos familiares, o que encontrei foram 5 cadeiras vazias, todas reservadas para a minha família, que não apareceu. Em um cenário que refletia as cores do Brasil, entre o verde e o dourado da nossa bandeira, eu me vi agarrando o diploma, sentindo que a vitória foi solitária, uma conquista que eu precisava gritar para o mundo, mas sem ninguém para me aplaudir. Aos 35, nunca imaginei que meu maior triunfo seria marcado pela ausência de quem mais esperava que estivesse lá. Naquele momento, cercada por formandos e colegas que celebravam com suas famílias, minha sensação foi de abandono, como se a minha conquista, algo que deveria ter sido celebrado, não fosse nada para eles. Não havia alegria no meu coração, apenas uma dor silenciosa. O que significava aquele diploma, sem o calor de um abraço, sem as palavras de orgulho de minha família? A ironia é que, enquanto eu, com tanto esforço, busquei dar uma vida melhor a todos, minha família não viu o valor do meu sacrifício. Mudei minha rotina completamente para estudar à noite, enquanto trabalhava durante o dia e cuidava dos filhos. Meu esposo, Marcos, e meus filhos, Clara e Pedro, eram minha principal razão de seguir em frente, mas a distância emocional parecia crescer conforme os dias passavam. Enquanto eu me perdia em livros, provas e aulas, a relação com eles se esvaziava. A cada evento escolar que eu perdia, a cada jantar em que não podia estar, o muro invisível entre nós parecia mais alto. Marcos sempre dizia que eu estava perdendo tempo, que devia focar mais na família e menos nos estudos. A cobrança foi aumentando, mas meu desejo de alcançar algo maior para todos nós falava mais alto. A ideia de conquistar um cargo melhor, garantir uma estabilidade financeira e um futuro mais confortável para minha família era o que me mantinha em movimento, mesmo nos dias mais difíceis. A vida na pequena cidade do interior de São Paulo, com suas ruas simples e praças movimentadas aos fins de semana, exigia uma rotina cansativa, e eu, além de analista financeira, passei a ser a mãe que se dedicava a tudo. Enquanto os outros comemoravam as pequenas vitórias do cotidiano, eu estava na luta constante para construir um futuro melhor para todos, mas sozinha. Marcos, por mais que estivesse presente fisicamente, não conseguia ver minha dor. Minha visão do futuro era clara. Eu só precisava de um reconhecimento, um simples "estou orgulhoso de você", para me fazer sentir que todo o sacrifício valeu a pena. Era esse o cenário que eu via em minha mente quando comecei a planejar minha formatura. Eu queria que eles estivessem lá, ao meu lado, para celebrar comigo a conquista de um sonho que levou anos para se realizar. Agora eu pergunto, como pode ser que em um momento de celebração eu tenha me sentido mais sozinha do que nunca? Como pode ser que minha própria família não tenha dado importância ao maior marco da minha vida? O calor do interior paulista é imenso no fim da tarde. O céu começa a se tanger para o azul escuro, enquanto as últimas luzes do dia se despedem, refletindo no asfalto quente e nas casas simples da cidade. Eu caminhava sozinha pelas ruas, meu pensamento perdido no caos que se tornara minha vida, a luta para manter tudo sob controle, o peso das responsabilidades, as expectativas não correspondidas. Sentia o peso de anos de sacrifícios que não haviam sido reconhecidos e, no fundo, uma sensação de traição que parecia brotar da falta de apoio da minha própria família. As ruas estavam tranquilas, como sempre, com crianças correndo e jogando futebol, mães conversando nas calçadas e senhores de idade trocando cumprimentos rápidos. Uma cidade pequena, onde todos se conheciam, mas eu me sentia um fantasma. Mesmo com tantos rostos familiares, eu estava cada vez mais isolada, e o vazio que sentia parecia se estender para os outros, como se eu estivesse invisível no meio de toda aquela gente. Enquanto eu caminhava, pensando em tudo o que estava acontecendo,
percebi uma figura estranha à minha frente. Ele estava parado, sozinho, perto de um dos bancos da praça central, e parecia estar aguardando por algo. Sua aparência era misteriosa. Cabelos escuros, barba por fazer e uma expressão que transparecia melancolia. O que me chamou a atenção foi a sua postura, que lembrava alguém cansado da vida, assim como eu me sentia. Não sei porquê, mas algo me fez parar e me aproximar dele. O homem parecia um reflexo da minha própria frustração. Quando ele me viu se aproximando, levantou os olhos e me encarou com uma intensidade que me desconcertou. "Você parece tão cansada quanto eu", disse ele com uma voz suave, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Fiquei em silêncio por um momento, surpresa pela forma como ele me compreendeu sem que eu precisasse dizer uma palavra. Era como se ele soubesse exatamente o que eu sentia, como se também carregasse um peso invisível. "Como você sabe?", perguntei, tentando esconder a vulnerabilidade que aflorava dentro de mim. O homem deu um pequeno sorriso triste. "Porque todos nós carregamos algo. Alguns mais do que outros. O segredo é encontrar um jeito de deixar esse peso para trás", ele disse, com uma profundidade na voz que me deixou ainda mais intrigada. Eu fiquei em silêncio, pensando nas suas palavras. Aquela simples conversa, aquela troca de olhares, parecia ser a primeira vez em semanas em que eu sentia alguém me ouvindo de verdade. Não que eu quisesse que fosse ele um estranho, mas, por um breve momento, ele se tornou uma metáfora de tudo o que eu estava passando. Ele parecia entender a dor do abandono, de ser negligenciada, e por um instante me perguntei se aquele encontro não seria mais do que uma simples coincidência. "Quem é você?", perguntei, já mais curiosa. O homem deu de ombros como se a pergunta fosse irrelevante. "Um viajante", respondeu. "Às vezes a gente precisa se perder para encontrar o que importa. Às vezes a gente encontra as respostas nas coisas mais inesperadas." Eu não entendia completamente o que ele queria dizer, mas naquele momento algo parecia fazer sentido. Como se, naquele breve encontro, ele estivesse me dizendo que eu precisava parar de procurar respostas nos lugares errados, que talvez a solução estivesse em mim mesma, em minha capacidade de mudar minha própria história, minha própria trajetória. Eu olhei para ele, tentando absorver aquelas palavras. Ao fundo, a praça continuava a sua rotina habitual, mas eu não conseguia deixar de pensar naquele homem e na sensação estranha de que o encontro não havia sido por acaso. "E o que eu faço agora?", perguntei, finalmente quebrando o silêncio, desejando uma orientação clara, algo que pudesse me tirar da minha angústia. Ele olhou para o céu, como se estivesse pensando na resposta. "Talvez a resposta seja mais simples do que você imagina. Você só precisa começar a caminhar na direção certa. Às vezes, um passo é o suficiente." Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas naquele momento eu percebi que estava me permitindo ouvir. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava aberta à possibilidade de mudança. A ideia de que, talvez, o problema não estivesse somente em minha família ou nas circunstâncias externas, mas na maneira como eu vinha lidando com tudo isso. Olhei para ele uma última vez antes de virar e começar a caminhar de volta para casa. Ele não me disse mais nada, mas o olhar dele permaneceu gravado na minha mente, como se, de alguma forma, ele tivesse me mostrado que havia uma outra maneira de ver as coisas, uma nova perspectiva. À medida que eu seguia pela rua, o som das crianças brincando na praça e a brisa suave da tarde me faziam sentir que a vida continuava, enquanto eu tentava processar tudo o que estava acontecendo. O encontro com o estranho, com esse homem que parecia saber mais sobre mim do que eu mesma, me trouxe uma sensação de clareza. Talvez eu realmente precisasse olhar para minha vida de uma nova maneira, sem me prender aos velhos padrões e expectativas que me aprisionavam. E assim, entre os passos lentos em direção à minha casa, algo dentro de mim começou a mudar. O homem que encontrei na praça não era uma resposta definitiva, mas ele havia plantado uma semente de reflexão. Eu sabia que o caminho ainda seria difícil, mas agora eu tinha uma nova visão de onde poderia começar. Eu não sabia o que esperar depois daquele encontro. O homem da praça se tornou uma presença inquietante em minha mente.
As palavras dele se repetiam como um eco distante. Talvez você precise começar a caminhar na direção certa. Mas o que isso significava para mim? Qual era essa direção certa? E como eu encontraria meu caminho entre a dor da falta de apoio e a pressão de ser a única responsável por tantas coisas? Nos dias que se seguiram, a sensação de abandono continuava a me assombrar. No entanto, algo em mim começou a mudar. Eu me sentia diferente, mais leve, mais disposta a ouvir a mim mesma. Até o modo como eu via a rotina da minha casa começou a ser alterado. Eu olhava para Marcos, que parecia tão distante, e me perguntava: por que estamos assim? Como chegamos a este ponto? Naquele sábado, finalmente, eu decidi que não podia continuar ignorando minhas próprias necessidades, minhas próprias emoções. A ideia de que sempre colocava a família em primeiro lugar, sacrificando minhas vontades, estava começando a se mostrar um fardo insuportável, porque minha conquista profissional, o fruto de tanto esforço, não era reconhecido como algo importante. A ausência de apoio de Marcos, das crianças, da minha família, me fez ver que eu estava sendo negligenciada. E isso não era mais aceitável. Eu estava no ponto de virada e sabia disso. Minha decisão veio com uma clareza inesperada. Eu precisava mudar a dinâmica da minha casa. Não podia mais continuar vivendo para os outros sem que minhas conquistas, por menores que fossem reconhecidas. A ideia de que a minha luta, meu mestrado, minha caminhada até ali, merecia ser vista, foi o que me impulsionou a tomar uma atitude radical. Antes de chegar à minha casa naquela noite, decidi que conversaria com Marcos. Não apenas uma conversa qualquer, mas uma conversa profunda, que mexeria com as fundações do nosso relacionamento. Estava cansada de esperar por reconhecimento. Eu precisava da minha própria afirmação, da minha própria força. Quando cheguei em casa, a atmosfera estava calma, quase tranquila demais para o que eu estava prestes a dizer. Marcos estava na sala de estar, com a cabeça baixa, concentrado no celular. Ele não percebeu a minha entrada. Eu me aproximei e fiquei em silêncio por um momento, observando-o. Ele parecia tão distante, tão alheio. Esse distanciamento me cortou de uma forma que eu não havia sentido antes. Finalmente, ele levantou os olhos e me viu. Seu olhar era vazio, sem emoção. Como foi o trabalho hoje? Ele perguntou de forma automática. Eu senti um nó na garganta. Como foi o trabalho hoje? Era isso? Não havia nada mais importante depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que passei? O que eu realmente queria perguntar era: como foi o nosso casamento? Como você pode me olhar nos olhos e perguntar algo tão trivial? Mas ao invés de responder à pergunta dele, comecei a falar. Marcos, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo conosco, sobre como estamos lidando com as coisas. Eu não estou mais aguentando. Não estou mais aguentando me sentir invisível na nossa casa, nas nossas vidas. Não estou mais aguentando viver para os outros e não ser reconhecida pelo que sou, pelo que conquistei e, mais importante, por quem sou. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui ler. Era como se ele estivesse surpreso, mas ao mesmo tempo alheio ao que eu estava dizendo. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz baixa, mas com um tom de confusão. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que tinha que ser clara. Eu me esforcei tanto. Eu fiz tantos sacrifícios. Eu estudei até tarde enquanto você levava as crianças para os jogos de futebol e festas. Eu me ausentei de tantos momentos. E agora, o que eu vejo é que você está aqui, mas não está aqui. Estamos vivendo no mesmo espaço, mas estamos cada vez mais distantes. Eu não pedi para me colocar em primeiro lugar, mas eu preciso de algum reconhecimento. Precisava de você ao meu lado na minha formatura. Eu precisava sentir que o que eu fiz foi importante para você e para nossa família. E quando olhei para a plateia e vi as cadeiras vazias, tudo o que eu senti foi um peso enorme na minha alma. Marcos ficou em silêncio, seus olhos fixos em mim, como se tentasse processar tudo o que eu havia dito. Eu senti uma mistura de raiva e tristeza. O que ele ia dizer agora? Ele estava prestes a entender o tamanho da minha dor? Eu não sabia que você se sentia assim. Marcos finalmente disse, com um tom de arrependimento. Eu sei que você fez muitos sacrifícios, mas também vejo você se afastando de mim e das crianças. Eu também estou tentando equilibrar tudo isso, mas às vezes
Sinto que a sua ausência está me afastando ainda mais. Eu não sei como lidar com isso. Eu fiquei chocada com a sinceridade dele, mas ao mesmo tempo, aquilo não era o suficiente. Não era só uma questão de ausência ou tentativas. O que eu queria era ver a mudança, uma mudança real na maneira como ele via minha luta e minha dedicação. Então, por que você não foi na minha formatura? Por que a sua prioridade era o churrasco do Derek? Perguntei, a dor se misturando à raiva. Ele não conseguiu me responder imediatamente. As palavras que ele usou pareciam vazias, sem profundidade. Eu achei que vocês iriam entender que não era possível para todos estarem lá, Alicia. Era só uma formatura. Não era algo que... Eu o interrompi, incapaz de continuar ouvindo aquelas desculpas. Era só uma formatura? Eu passei anos estudando para isso, e o que você está me dizendo é que a sua festa com o Derek era mais importante. Eu não estou pedindo um grande evento. Eu só queria que você estivesse lá, que você visse o que eu conquistei. Isso é tudo o que eu queria. Nesse momento, Marcos olhou para mim com um olhar de profunda culpa, mas não havia mais palavras a serem ditas. O ponto de virada havia chegado. Eu não estava mais disposta a continuar em um relacionamento onde minhas necessidades e conquistas eram ignoradas. Aquela noite foi um divisor de águas para mim. Depois da conversa com Marcos, eu sabia que algo precisava mudar. O que mais me doía não era só a falta de reconhecimento, mas a sensação de estar sendo tratada como uma peça invisível dentro de uma máquina maior, onde minhas conquistas e dores se perdiam no meio da rotina diária. Eu queria ser vista, queria ser ouvida. Queria que minhas vitórias não fossem apenas uma sombra de algo que não tinha importância para os outros. Mas essa transformação não viria sem esforço, nem sem consequências. Nos dias seguintes, eu percebi o quanto o ambiente em que eu vivia, tanto em casa quanto no trabalho, estava impactando a minha visão de mim mesma e das minhas prioridades. Algo precisava mudar. Não apenas em minha família, mas em minha própria vida. Eu não podia continuar me sacrificando sem uma valorização real, sem um reconhecimento, sem um futuro que fosse moldado não só pelos outros, mas por mim mesma. Eu sabia que precisava repensar não só a maneira como me via, mas também a maneira como eu lidava com meus próprios limites, expectativas e relações. Aquela conversa com Marcos não foi a solução, mas foi o primeiro passo. E como qualquer transformação, ela não seria rápida nem simples. Eu precisava refletir sobre o que significava para mim ser uma esposa, mãe e profissional. Mas, mais importante ainda, eu precisava redescobrir quem eu era além desses rótulos. Eu estava tão focada nas expectativas dos outros que tinha me perdido no meio do caminho. Decidi que era hora de estabelecer novos limites, de mudar a dinâmica de nossa casa e, principalmente, de minha própria jornada pessoal. Eu precisava encontrar um equilíbrio entre ser uma mãe presente, uma esposa dedicada e uma profissional realizada, mas também precisava ser uma mulher que tivesse suas próprias ambições e desejos. E esses desejos precisavam ser respeitados. Fui até o trabalho e decidi começar a tomar as rédeas da minha carreira. Eu sabia que poderia ser promovida, mas precisava demonstrar que eu tinha algo único a oferecer. Era hora de buscar novas oportunidades, de me desafiar a ir além do que já havia conquistado. O mestrado que eu havia conquistado com tanto sacrifício não seria mais apenas um pedaço de papel. Eu queria que ele fosse um reflexo da minha capacidade de conquistar, de vencer, de transformar o esforço em algo concreto. Eu queria me orgulhar das minhas escolhas e do caminho que estava trilhando, independentemente de quem estivesse ao meu lado ou não. Decidi também que as coisas em casa precisavam mudar. Eu não podia continuar me sentindo invisível, sacrificando meu tempo e energia em um relacionamento que não estava me alimentando da mesma forma que eu o estava alimentando. Era hora de colocar em prática as lições que eu havia aprendido ao longo dos anos. Decidi ser mais honesta com Marcos sobre o que eu realmente queria, sobre o que eu precisava e sobre o que estava disposta a fazer para mudar. Sabia que esse processo não seria fácil, mas sabia também que era necessário. No dia seguinte, depois de refletir por horas, tomei uma decisão. Eu começaria a delegar mais responsabilidades.
Em vez de tentar abraçar tudo sozinha, começaria a compartilhar mais com Marcos, com as crianças, com as pessoas ao meu redor. E mais importante ainda, me permitiria falhar, me permitiria errar, sem a pressão de ter que ser perfeita o tempo todo. Eu queria ter um pouco mais de liberdade, mais espaço para respirar. Com Marcos, começamos a falar sobre o que poderia ser diferente em nossa casa. Não seria uma conversa simples e, certamente, não seria uma mudança imediata, mas precisávamos encontrar um meio termo, um lugar onde ambos pudéssemos crescer juntos, ao invés de estarmos apenas existindo lado a lado. Eu não queria mais ser a esposa que se sacrificava silenciosamente. E por mais difícil que fosse, sabia que precisava colocar limites mais claros, mostrar a ele e a mim mesma que merecia mais. Em relação às crianças, minha percepção sobre o papel delas em nossa casa também mudou. Elas não eram as vilãs dessa história, nem estavam tentando me afastar. Eu era a mãe que por tanto tempo havia se dedicado a tudo, mas que, ao fazer isso, acabara se afastando delas sem perceber. Eu precisava encontrar um equilíbrio entre estar presente e permitir que elas também crescessem de maneira saudável, com a liberdade de que elas também tivessem suas próprias vidas, sem que eu precisasse estar 100% envolvida em cada detalhe. Decidi que a nossa rotina precisava ser mais leve, mais compartilhada. Já havia muito tempo que eu estava sobrecarregada. E se eu continuasse carregando esse fardo sozinha, as mudanças que eu queria para minha vida e para minha família nunca aconteceriam. Eu comecei a delegar mais tarefas domésticas, estabelecendo uma divisão de responsabilidades que fosse mais equilibrada. Não queria que as crianças apenas recebessem as coisas de mão beijada, mas também queria que elas entendessem que a casa era de todos nós e que todos precisavam contribuir. Eu sabia que seria um desafio mudar tanto a dinâmica da nossa casa, mas estava disposta a enfrentar esse desafio. No fundo, sabia que a transformação não aconteceria da noite para o dia. Mas agora, pelo menos, eu estava no controle. Eu não estava mais esperando que os outros mudassem por mim. Eu estava mudando primeiro, começando a estabelecer meus próprios limites e a ser mais verdadeira comigo mesma. O que eu percebi nesse processo foi que, ao mudar minha forma de lidar com as coisas, eu estava dando um exemplo para as crianças de como é importante respeitar a si mesma, como é fundamental estabelecer limites, como é necessário se colocar em primeiro lugar de vez em quando. Isso não significava abandonar os outros ou não ser uma boa mãe, esposa ou profissional. Significava simplesmente que eu merecia ser vista, que minhas conquistas mereciam ser celebradas, que eu também tinha minhas próprias ambições e meus próprios desejos, que finalmente eu estava pronta para viver para mim mesma. Eu também percebi que ao compartilhar mais com Marcos, ao pedir a sua ajuda de maneira mais aberta e honesta, ele começou a entender o que estava acontecendo dentro de mim. Ele não sabia, até aquele momento, o quanto eu estava me sacrificando, o quanto a falta de apoio dele estava me afetando. Claro que ele não era perfeito, e a mudança dele também seria um processo gradual, mas a conversa e os ajustes começaram a criar um espaço de compreensão mútua. Tudo estava começando a se encaixar. E, ao fazer essas mudanças, comecei a ver uma transformação não apenas em minha própria vida, mas também na maneira como a nossa casa funcionava. As crianças começaram a perceber que as responsabilidades eram compartilhadas, que ninguém estava sobrecarregado o tempo todo. Elas começaram a ajudar mais, a se envolver mais. Não era o fim de todos os problemas, mas era o começo de algo novo, uma nova dinâmica, onde o sacrifício e a negligência eram substituídos por um equilíbrio que respeitava as necessidades de todos, sem que ninguém fosse deixado de lado. Após semanas de ajustes, conversas difíceis e tentativas de restaurar o equilíbrio na nossa casa, algo começava a mudar. Marcos e eu passávamos mais tempo juntos, tentando construir uma base mais sólida para o nosso relacionamento. As crianças estavam mais presentes e engajadas, ajudando nas tarefas de casa e até começando a compreender melhor as responsabilidades familiares. Claro que nem tudo acontecia do jeito que eu esperava, mas a mudança estava sendo gradualmente incorporada à nossa vida. Eu estava começando a entender que a transformação não aconteceria de uma vez,
e que o verdadeiro clímax de toda essa mudança não era um grande evento externo, mas sim um movimento interno em mim mesma e na forma como eu via minha família. O reconhecimento, finalmente, não estava vindo de fora. Eu estava aprendendo a me valorizar, a perceber que minha jornada valia a pena, independentemente do que os outros dissessem ou não fizessem. Então, chegou o grande momento, a cerimônia de premiação do meu trabalho no setor financeiro. Para ser sincera, a expectativa era grande, mas eu já havia aprendido a não colocar todas as minhas fichas em um único evento como forma de validação. Mesmo assim, esse evento, que parecia uma repetição de tudo o que eu já havia vivido, começou a ter um significado novo para mim. Não era mais sobre o prêmio ou o reconhecimento público. Era sobre eu saber que agora estava no controle de minha própria vida. Quando entrei no salão de eventos, sentindo a leve brisa de uma noite amena, minha mente estava mais focada no que significava aquele reconhecimento do que na própria cerimônia em si. Eu sabia que a verdadeira recompensa já estava em andamento dentro de mim, na transformação que eu havia feito, na minha nova maneira de lidar com as coisas. A cerimônia foi marcada por discursos e apresentações de outros profissionais que, assim como eu, estavam sendo reconhecidos por seus esforços. Não havia nada de extraordinário nesse momento, mas eu comecei a perceber algo muito maior. Quando chegou minha vez de subir ao palco para receber meu prêmio, algo em mim estava diferente. Eu não estava mais nervosa. Eu não estava mais à espera de uma validação externa. Eu já sabia o meu valor. O aplauso da plateia foi mais forte do que eu esperava. E eu sorri, não porque estava feliz pela conquista, mas porque finalmente havia chegado a um lugar onde a satisfação não dependia da opinião dos outros. Eu sabia o quanto aquele prêmio significava para mim e para minha família também. Mas mais importante, eu sabia que minha transformação estava além da premiação. O que eu realmente tinha alcançado era a minha independência emocional e a capacidade de me autoafirmar. Isso foi a maior recompensa. Enquanto voltava ao meu assento, vi Marcos e as crianças na plateia. Eles estavam aplaudindo, e eu pude ver no olhar deles um misto de orgulho e surpresa. Não era a reação que eu tinha esperado, mas ainda assim era o suficiente. Marcos me olhou nos olhos e sorriu. E naquele sorriso, percebi que ele começava a entender que a minha conquista não era apenas sobre o diploma ou o prêmio, mas sobre a pessoa que eu me tornei ao longo dos anos. A recompensa veio quando, ao final da cerimônia, enquanto todos se dispersavam para as festas e comemorações, Marcos se aproximou de mim e segurou minha mão com um gesto genuíno, diferente de tudo o que tínhamos vivido nos últimos tempos. Ele olhou nos meus olhos e disse com um tom sincero: "Eu vejo agora o que você passou. Eu te apoio e estou orgulhoso de você." Naquele momento, algo em mim se acalmou. Não era perfeito, não havia sido fácil, mas nós estávamos começando a reconstruir o que antes parecia frágil. A recompensa foi mais profunda do que um simples reconhecimento público. Ela estava em nós mesmos, na nossa capacidade de curar as feridas, de construir algo novo e mais forte, com base no respeito mútuo e na compreensão. Cheguei em casa naquela noite, não com um sentimento de triunfo absoluto, mas com a tranquilidade de quem sabia que estava fazendo o que era certo para si mesma. E, ao olhar para minha família, percebi que a recompensa final seria o futuro que nós construiríamos juntos, sabendo que agora cada um de nós teria seu próprio espaço, sua própria voz, sem que ninguém fosse deixado para trás. A verdadeira recompensa era saber que, mesmo sem ter o apoio que eu esperava, consegui encontrar minha força interior e, assim, mudar tudo ao meu redor. Eu sabia que a jornada não tinha terminado, mas agora eu estava mais pronta do que nunca para enfrentá-la com coragem e determinação. E foi assim, com um sorriso tranquilo no rosto e a sensação de que eu estava no controle de minha própria vida, que eu deixei a cerimônia. Sabia que a maior vitória já havia sido conquistada, não naquele palco, mas na forma como eu havia aprendido a me valorizar e a me colocar em primeiro lugar. Após a cerimônia de premiação, as semanas seguintes se passaram em um ritmo um pouco mais tranquilo.
A mudança que eu tanto desejava estava se concretizando, e não apenas na minha vida, mas também na forma como minha família e eu começávamos a nos relacionar de maneira mais honesta e equilibrada. Quando olhava para Marcos, não via mais apenas um marido que não entendia minhas lutas, mas alguém com quem eu poderia, de fato, dividir o peso da vida e da jornada que ambos estávamos trilhando. As crianças, por sua vez, começaram a notar não apenas a minha presença, mas também o que significava compartilhar responsabilidades, fazer a casa funcionar juntos. Eu ainda sentia que havia muito a ser feito, mas em cada pequeno gesto de mudança, eu via o reflexo do esforço que estava finalmente dando frutos. Marcos e eu começamos a fazer planos de longo prazo, agora mais conectados, mais dispostos a trabalhar juntos. Já não era mais sobre fazer tudo sozinha. Agora a prioridade era fazer as coisas em conjunto, sabendo que a força de um relacionamento reside no apoio mútuo, no respeito e na vontade de crescer juntos como indivíduos, mas também como uma equipe. Entretanto, algo dentro de mim ainda se perguntava: será que essa transformação está completa? Não, eu sabia que não estava. Eu estava apenas começando a viver de uma forma que nunca imaginei ser possível antes. Aprendi de forma difícil que o reconhecimento externo nunca seria suficiente se eu mesma não me reconhecesse como merecedora de tudo o que conquistei. A verdadeira conquista, a verdadeira recompensa, estava em ser capaz de olhar para minha trajetória e ver tudo o que havia superado, sem me deixar consumir pelas falhas e ausências que, por tanto tempo, definiam a minha visão de mim mesma. O processo de mudança foi, sem dúvida, um desafio, mas no final, o que me deu a coragem para seguir em frente foi a percepção de que as dores e dificuldades da vida são inevitáveis, mas a forma como escolhemos lidar com elas é o que define a nossa jornada. Como muitas vezes me disseram, não se trata do que acontece com você, mas do que você faz com o que acontece. Eu entendi que não poderia mais esperar que as coisas se resolvessem por si mesmas. A transformação que eu buscava precisava começar de dentro para fora. E mais importante, ela precisava ser construída em cada pequena escolha que eu fazia no meu dia a dia. Com a mudança na dinâmica familiar, o ambiente em casa ficou mais harmonioso, mais leve. As crianças, que antes estavam distantes de mim, começaram a me ver de outra forma. Não só como a mãe que sempre estava ocupada, mas como a mulher que tinha suas próprias histórias, suas próprias conquistas e, acima de tudo, seus próprios sentimentos. Eu não era mais um simples acessório na vida deles. Eu era uma presença ativa, capaz de ensinar-lhes a importância do respeito, do trabalho árduo e da dedicação, mas também de como se colocar em primeiro lugar, sem culpas. Com Marcos, as coisas começaram a melhorar também. Não foi um processo fácil e certamente tivemos altos e baixos, mas eu sabia que a nossa base estava sendo construída a partir do respeito mútuo. Quando ele começou a entender que a mudança não seria só da minha parte, mas de ambos, nosso relacionamento começou a florescer de uma maneira nova. Finalmente, eu percebi que eu não precisava carregar todo o peso sozinha. As mudanças não aconteciam por um simples desejo, mas por uma ação constante, por decisões diárias que eu estava tomando para melhorar minha vida e, consequentemente, a vida de todos ao meu redor. Agora, ao olhar para trás, vejo que a verdadeira mudança não foi na forma como os outros me viam, mas na maneira como eu aprendi a me ver. O valor de uma pessoa não está apenas nas conquistas externas, mas no respeito que ela tem por si mesma, nas escolhas que faz para ser fiel aos seus próprios valores e desejos. Eu aprendi a olhar para mim mesma com mais compaixão, com mais honestidade e, acima de tudo, com mais força. A mudança foi interna, mas seus efeitos reverberaram em tudo o que eu fiz e faço agora. Hoje, quando olho para minha família, vejo mais do que simples relações de parentesco. Vejo uma parceria, um lugar onde o apoio é mútuo e onde todos podem crescer e se apoiar de maneira genuína. Não importa o que o futuro nos reserve, porque sei que, com base na honestidade, no amor e no respeito, podemos enfrentar qualquer desafio. E isso, para mim, é a verdadeira recompensa.
Saber que estamos todos juntos, nos apoiando e, mais importante, reconhecendo o valor uns dos outros. Eu sei que a transformação não é algo que acontece da noite para o dia e que os desafios, os obstáculos e as dificuldades ainda farão parte da nossa jornada. Mas o que aprendi é que, ao fazer escolhas conscientes, ao estabelecer limites saudáveis e ao aprender a me colocar em primeiro lugar quando necessário, a minha vida se tornou mais equilibrada e cheia de significado. A transformação não se trata de um único evento ou conquista, mas sim do processo contínuo de se tornar quem você realmente é, sem medo de ser vulnerável e sem medo de lutar por seu próprio valor. Agora, ao olhar para o futuro, sinto uma paz interna que nunca imaginei alcançar. Sei que a jornada não terminou, mas a confiança que tenho em mim mesma me dá a coragem para seguir em frente. O futuro que eu estou criando é o reflexo das escolhas que fiz ao longo do caminho. E no final, isso é tudo o que posso controlar. Se você se encontra em uma situação parecida, onde suas conquistas parecem passar despercebidas, ou onde sente que precisa de uma mudança, eu quero que você saiba. A transformação começa dentro de você. Não espere que os outros vejam o seu valor primeiro. Comece a ver isso em si mesma e o resto virá. Lembre-se, você é digna de reconhecimento, de amor e de respeito. E isso começa pelo reconhecimento de si mesma.